Eu quero fazer com você um comentar, na verdade, uma lição da revista da Escola Bíblica Dominical, da editora Betel. Mais especificamente, a lição 7. Tem como título A Segunda Oração Intercessora. Eu achei muito interessante alguns pontos nesta lição. Você que estuda a revista da Escola Dominical, da editora Betel, você que ministra aula em sua igreja, você que participa da Escola Bíblica Dominical de sua igreja e tem como base esta revista, você pode aproveitar aí para os seus estudos. E você que não participa da Escola Dominical, convido você participar em sua igreja, caso a sua igreja tenha. E se você não estuda esta revista em sua igreja, convido você a estudar com a gente neste momento, participando deste breve comentário. Aqui, a fim de conhecimento, o tema dessa revista, do 4º trimestre da editora Betel para a Escola Dominical, é Efésios, uma exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. Lembrando que essa revista você pode comprá-la no site da editora Betel. Tem a versão impressa e como também a versão digital, tá bom? Não apoiamos nenhum tipo de pirataria, nenhum tipo de redistribuição não autorizada. Sempre compre, tá bom? Se você vai adquirir alguma revista, algum material, seja cristão, né? Seja cristão. Dê seu like neste vídeo. Você que ainda não é inscrito, se inscreva. Você que está aqui pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o pastor Henrique Café. Este é o canal TV Perfeito Louvor. Um canal do YouTube da Rádio Perfeito Louvor. Você pode conhecer todo o nosso ministério se inscrevendo aqui neste canal, navegando aí pelas nossas playlists e baixando o aplicativo da Rádio Perfeito Louvor em seu celular, pesquisando por Rádio Perfeito Louvor nas lojas de aplicativos do seu celular, tá bom? Então, se inscreva no canal, você que não é inscrito, curta este vídeo, compartilhe, pois é muito importante para nós a sua ajuda nesse sentido, tá bom? Não esqueça de dar seu like, tá bom? Sempre muito bom você dar seu like aqui, porque isso colabora demais com o nosso canal. Então, vamos seguir aqui. Deixa eu trazer mais alguns destaques para você. Deixa eu só abrir aqui as informações que eu deixei anotado para compartilhar com você. Então, o tema dessa revista, da editora Betel, 4º trimestre de 2021, a revista de adultos, Efésios. O comentarista é o bispo Abner Ferreira e traz esse tema muito lindo, né? Muito lindo. Olha só, a informação no site da editora Betel traz o seguinte: querido professor, a Epístola aos Efésios é uma brilhante exposição sobre as riquezas da graça, misericórdia e glória de Deus. Conduzido pelo Espírito Santo, o apóstolo Paulo escreve sobre o maravilhoso e perfeito plano divino de salvação. O apóstolo nos apresenta um mistério que noutros séculos não foi manifestado aos filhos dos homens. Efésios capítulo 3, versículo 5, acerca da família de Deus formada por judeus e gentios nascidos de novo. Assim,
Neste trimestre, veremos a exposição do plano divino, propósito, formação e princípios para a vida da igreja. Portanto, estudar as bênçãos espirituais resultantes da obra da redenção e os privilégios e compromissos da Igreja de Cristo será o desafio deste trimestre. Então tá aí estas informações, esta descrição da revista, que eu pego aqui direto do site da editora Betel, tá bom? Aconselho que você que não estuda essa revista, já estamos aí na 7ª lição, e eu estou trazendo este vídeo para pontuar algumas coisas que me chamaram a atenção nesta lição. Você que não estuda, mas compre, tá bom? Vou deixar aí na descrição do vídeo o link da revista para você adquirir, tá certo? Vamos lá então ao que eu quero pontuar nesta lição, a 7ª lição, a 2ª oração intercessora. Primeiro, eu quero destacar aqui a verdade aplicada. Verdade aplicada diz o seguinte: estudar, refletir e fazer orações com as Escrituras são hábitos que devemos cultivar para a nossa edificação e fortalecimento espiritual. Eu acho muito lindo este texto da verdade aplicada, esse texto que devemos aplicar em nossa vida diariamente, né, em nossa vida cristã, em nosso relacionamento com Deus. Por quê? Aqui nós vemos que estudar e fazer orações com as Escrituras são hábitos que devemos cultivar para a nossa edificação e fortalecimento espiritual. Ou lemos a Bíblia, pegamos a Bíblia, lemos e fechamos, ou apenas oramos, iniciamos a nossa oração, Senhor Deus, nosso Pai, ou Senhor Deus, meu Pai querido, e oramos e terminamos a oração em nome de Jesus, amém, levantamos e vamos embora. Não temos, o costume dessa prática de orarmos, fazendo na nossa oração uma junção com a leitura da palavra de Deus. Ou seja, orar e ler a palavra, né? Orar e ler a palavra. Fora que não devemos pegar a Bíblia para simplesmente ler. A Bíblia não é um livro de literatura qualquer, não é uma literatura qualquer, não é uma história que alguém, em sua inspiração, foi lá e escreveu e está vendendo este livro. Não é uma literatura de aventura, não é uma literatura não é um romance, não. São as Escrituras sagradas. A Bíblia traz até nós a vontade de Deus, nos mostra quem é Deus, nos ensina a respeito de Deus, nos ensina quais os propósitos, quais os planos, os projetos de Deus para as nossas vidas. Ou seja, é uma fonte eterna. A Bíblia não é um livro que você se esgota, que você se cansa de tanto ler. Pelo contrário, quanto mais você lê, quanto mais você medita, quanto mais você se debruça na palavra, mais você quer se aprofundar no conhecimento do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Então, deve ser de fato uma prática nossa lermos a palavra, fazendo uma junção com a oração. Ler e orar, meditar, refletir, e não apenas ler como se fosse qualquer literatura. Devemos ter em mente que a Bíblia é uma fonte eterna de fortalecimento, de edificação, de cura, de milagre. Então, eu quero destacar isso daí na verdade aplicada. E você pode, então, se você estiver pegando esse vídeo, né, para também se basear na
na sua aula, cite, por exemplo, a igreja de Filadélfia. Eu gosto muito de citar a igreja de Filadélfia. Em Apocalipse 3, versículo 8, Deus diz que conhece as obras desta igreja e sabe que ela tem pouca força, mas medita na palavra do Senhor e não nega o nome do nosso Deus. Salmo 119, versículo 11, o salmista diz: guardei a tua palavra em meu coração para não pecar contra ti. Deuteronômio, capítulo 7, versículos 6 e 7, Deus diz para guardarmos as palavras dele em nosso coração, conversarmos a respeito dela enquanto estamos sentados, enquanto estamos andando, antes de dormir e ao acordar. Então, a Bíblia é algo tão importante que devemos, de fato, aplicar em nossa vida a reflexão, a meditação, a oração, junto com a leitura, junto com a reflexão da palavra do Senhor. Aí tem o texto de referência dessa lição, que está em Efésios, capítulo 3, do versículo 14 ao versículo 19, que vai dizer o seguinte: por causa disso, me ponho de joelhos perante o Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, do qual toda a família nos céus e na terra toma o nome, para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, para que Cristo habite pela fé nos vossos corações, a fim de, estando enraigados e fundados em amor, poderdes perfeitamente compreender com todos os santos qual seja a largura e o comprimento e a altura e a profundidade, e conhecer o amor de Cristo, que excede todo entendimento, para que sejais cheios de toda a plenitude de Deus. Ok, aí eu quero pontuar o seguinte, além do que eu já pontuei para você. Primeiro, o tópico 1 vai falar sobre o modelo ideal para achegar-se a Deus. E eu quero pontuar aqui o 1.1, que diz o seguinte: o motivo da oração pelos Efésios. Paulo ora pelos Efésios não pedindo a Deus algo material, mas algo espiritual. Que eles sejam fortalecidos, que eles sejam cheios do Espírito. É muito comum orarmos pedindo coisas, pedindo a matéria, pedindo coisas físicas, pedimos casa, pedimos carro, pedimos trabalho, porta aberta, mas o motivo de Paulo aqui, ao interceder pelos Efésios, os irmãos em Éfeso, é para que eles sejam fortalecidos, para que eles sejam cheios do Espírito. É necessário buscarmos mais a Deus com este objetivo único e espiritual. Esse objetivo espiritual. Olha lá, Efésios 3,16. Para que, segundo as riquezas da sua glória, vos conceda que sejais corroborados com poder pelo seu Espírito no homem interior, fortalecendo o homem interior. E quando ele fala aqui do homem interior, é necessário destacarmos que ele fala sobre a natureza moral que precisa ser transformada pelo poder no Espírito Santo, para que a plenitude de Cristo possa habitar em nós, como a própria revista aqui nos diz. Ele está falando para que o homem interior, o homem espiritual, sobressaia o homem carnal, o homem exterior, este homem que gosta do pecado, que quer o pecado, quer abraçar o pecado. Então aqui o Paulo está preocupado
que os irmãos em Éfeso sejam fortalecidos em seu homem interior, para que eles fiquem firmes na presença do Senhor e jamais abandonem a Cristo. Nós temos o costume de, por exemplo, criticarmos aqueles que estão mais fracos. Olhamos para as pessoas e falamos, aquele ali está caindo. E criticamos porque ele faz isso ou faz aquilo outro. E aqui Paulo nos ensina que se encontramos alguém que está mais fraco, qual deve ser o nosso papel? Pegar na mão desta pessoa, ajudar para que ela se levante, interceder para que ela seja fortalecida, né? Fortalecida. 1.2, o que eu quero destacar aqui também, é sobre a postura, como orar. Tem essa dúvida, né, recorrente em nosso meio sobre a postura quando vamos orar. Se eu devo orar de joelhos, se eu devo orar de pé, se eu devo orar deitado, se eu devo orar andando, se eu posso orar, né, lavando louça, se eu posso orar enquanto trabalho, enquanto dirijo. Será que eu posso orar? Será que é errado, é pecado orar se não for de joelhos? Aqui a primeira frase da revista, do tópico 1.2, vai dizer o seguinte: a postura mais comum usada pelos judeus para chegarem-se a Deus em oração é de pé com as mãos estendidas e as palmas para cima. Então, nós podemos ver que contradiz o que muitas pessoas falam por aí. Muitas pessoas falam que se não orar de joelhos, Deus não escuta, Deus não responde. Os judeus, por sua vez, oram desta forma, né? Eles oram de pé, com as mãos estendidas e com as palmas para cima. No entanto, como a própria revista vai nos mostrar aqui, a Bíblia nos mostra que vários homens, né, oraram de diversas formas, ou seja, usaram várias posturas. Não só oraram de joelhos, como oraram em pé, andando. O interessante é que lá em Deuteronômio capítulo 7, versículos 6 e 7, Deus fala para falarmos de suas palavras, de sua palavra, enquanto estamos sentados e enquanto estamos andando pelo caminho. O que isso significa? Se podemos conversar a respeito da palavra enquanto estamos sentados e enquanto estamos andando, significa que podemos conversar com a própria palavra, porque o nosso Senhor é a palavra, Jesus é o verbo. João capítulo 1, versículo 1, ele é o verbo, e o verbo estava com Deus, e Deus é o verbo, ou a palavra. Então nós podemos falar com Deus, que nos deu acesso a esta palavra, a esta verdade, a Bíblia Sagrada, seja sentado ou andando. Então já começa por aí. E aí ele cita aqui vários versículos, como por exemplo, Salmo 95, versículo 6, que diz: venham e vamos adorar e nos prostrar, vamos nos ajoelhar diante do Senhor, nosso Criador. E vai citando vários versículos, Marcos 11, 24, digo-lhes que se crerem que já receberam qualquer coisa que pedirem em oração, lhes será concedido. Então, o importante aqui, na verdade, não é a postura, é a fé. É a fé que você tem ao orar, o sentimento, né? Eu costumo dizer que o mais importante é que seu ser, a sua alma, esteja de joelhos, esteja prostrado. Porque, na verdade, o sentimento que nós devemos ter em nosso coração, em nossa alma, é que estamos falando com Deus Todo-Poderoso, Supremo, Criador de todas as coisas, e que diante dele devemos nos chegar, né, humilhados, em humilhação, prostrados. Então, na verdade, a nossa alma deve estar prostrada diante de Deus. Lucas, porque, por exemplo, veja só, ele cita aqui Lucas 18, no versículo 11, o fariseu está orando de pé. Só que
o fariseu ora agradecendo a Deus pelo que ele faz. Olha só, eu te agradeço, Deus, porque não sou como as demais pessoas. Ele, na própria oração, está julgando o próximo, desonestas, pecadoras, adúlteras. E com certeza não sou como aquele cobrador de impostos. Ou seja, ele está julgando o cobrador de impostos que está ali adiante, né? Olha o versículo 13. Mas o cobrador de impostos ficou à distância e não tinha coragem nem de levantar os olhos para o céu enquanto orava. Em vez disso, batia no peito e dizia: Deus, tenha misericórdia de mim, pois sou pecador. Quem é que realmente está prostrado diante de Deus? Quem realmente está se humilhando na presença do Senhor? Logicamente, o cobrador de impostos. Outra coisa que eu quero destacar aqui é que, na verdade, nós devemos olhar para estes exemplos, a situação em que estava a pessoa quando foi orar. Por exemplo, Jesus, Lucas 22, versículo 41, Jesus está orando ali logo um pouco antes de ir para a cruz, né? E ele, o versículo 41 diz o seguinte: afastou-se a uma distância como de um arremesso de pedra, ajoelhou-se e orou. Aí vamos abrir aí, vamos ler também o versículo 42. Lemos aqui o 41, deixa eu carregar aqui a Bíblia, porque eu separei só o 41, mas eu quero também destacar o 42 para você entender o que eu estou falando. Olha só: Pai, se queres, afasta de mim este cálice. Ou seja, ele estava prestes a ser crucificado. Então, nós temos que olhar para o sentimento, para o que está reinando no coração, na alma da pessoa que vai orar, né? Então, ele está de joelhos, né, orando um pouco antes de ser crucificado. Então tem uma emoção, tem um sentimento acontecendo. Atos 7,60. Eu tô comentando os versículos que a revista até cita aqui. Então caiu de joelhos e gritou: Senhor, não os culpes por este pecado. E com isso adormeceu. Aqui Estevão, né, está sendo apedrejado e ele cai de joelhos e ora, né? Mas por que ele cai? Por que ele orou de joelhos? Ele está morrendo. Ele está sendo apedrejado e com isso ele cai de joelhos e faz esta oração. Temos que observar também, né, a situação na qual a pessoa está quando ela vai orar. O sentimento que está dominando a sua alma quando ela vai orar. Em seguida, nós temos aí na revista, citando Atos 9:40, quando Pedro vai orar por Tábita, né, que faleceu. Ele ora de joelhos, né? Mas, olha só, Efésios capítulo 3, versículo 14, o próprio apóstolo Paulo: quando penso em tudo isso, caio de joelhos e oro ao Pai. Há uma emoção dominando o coração do apóstolo Paulo. Há um sentimento. Há uma emoção tão grande que ele cai de joelhos e ora. É como se você recebesse uma notícia tão triste. Tão triste. Eu estou dando um exemplo, né, para você. Você recebe uma notícia tão triste que o que você consegue é cair de joelhos e começar a clamar, a chorar na presença de Deus. Ou a notícia é tão terrível que você cai prostrado, com o rosto no chão, e começa a chorar, gritar, clamar na presença de Deus. Então a gente tem que observar esses pontos, né? O que está dominando a nossa alma, a emoção que está dentro de nós quando vamos orar. E então fica claro que o que importa para Deus não é a postura do corpo físico. Na verdade, é como realmente estamos diante de Deus,
Se estamos com o coração contrito, quebrantado. Aí você pode citar, né? Salmo 51:17, que um coração quebrantado, arrependido, Deus não rejeita. Então, na verdade, o que importa é a postura de nossa alma, de nosso ser diante de Deus. Não sejamos como o fariseu, mas sejamos como o cobrador de impostos, que reconhece que nem merece olhar para os céus enquanto está orando. Não é? Vamos, e aí, quero citar também aqui o 1.3, que é sempre bom quando ele fala que o alvo da oração, né? É sempre bom termos o entendimento de que quando vamos orar, nós oramos ao Pai em nome de Jesus e ao mesmo tempo está em ação o Espírito Santo, que intercede ao Pai por nós quando não sabemos orar, como não sabemos como se expressar diante de Deus. O Espírito Santo intercede por nós. Jesus sempre fala, nós podemos citar aqui, por exemplo, João, deixa eu carregar aqui na minha Bíblia, João capítulo 15. João capítulo 15, diz o seguinte ali no versículo 7. Mas se vocês permanecerem em mim, e minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem, e isso lhes será concedido. Mas é necessário estar em Jesus, é necessário a palavra estar em nós, é necessário estarmos na palavra, né? Então, e quando nós vamos orar, é necessário sempre orarmos em nome de Jesus. Mateus 28, versículo 18, ele mesmo fala que toda a autoridade nos céus e na terra foi dada a ele, e que devemos ir por todas as nações, fazendo discípulos e os batizando em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo, em nome de Jesus, em nome do nosso Senhor. Então, é necessário termos esse entendimento, que quando vamos orar, devemos orar ao Pai, só que em nome de Jesus, entendendo que o Espírito Santo está ali ao nosso lado, nos ajudando. Ele é o ajudador, ele é o conselheiro, ele é o consolador. Quando não sabemos orar, ele intercede por nós. Olha o versículo 16 de João 15. Vocês não me escolheram, eu vos escolhi, eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que lhe pedirem em meu... Calma aí, vamos lá de novo. Eu os chamei para irem e produzirem frutos duradouros, para que o Pai lhes dê tudo que pedirem em meu nome, o nome de Jesus. A revista cita aí, por exemplo, Romanos 8, 26. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Olha só que interessante. E o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos orar segundo a vontade de Deus. Mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos que não podem ser expressos em palavras. Nós não sabemos orar. Deixa isso claro. Vamos dar ênfase nisso daqui. Não sabemos orar segundo a vontade de Deus, porque a nossa carne quer o que é bom para a carne. E aí o papel do Espírito Santo é estar aqui do nosso lado, dentro de nós, intercedendo por nós e nos mostrando a vontade de Deus. E até na oração, o próprio Deus nos ajuda para que oremos corretamente, para que nos prostremos diante dele e peçamos aquilo que realmente agrada ao Senhor, segundo a vontade de Deus. É por isso que
ele ensina, né? Eu quero terminar aqui este vídeo citando o ensinamento de Jesus Cristo, como orar. Ele não está dizendo para fazermos uma oração decorada, a oração de fulano de tal, a oração de Daniel, a oração do apóstolo Paulo. Não, ele está falando para o pastor Henrique orar, falar, conversar com Deus. Mas ele nos mostra uma verdade quando ele ensina, Mateus capítulo 6, versículo 9. Porém, da seguinte forma: Pai nosso que está no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino. Ou seja, quando nós oramos, nós devemos entender que estamos falando com o Pai, com quem nós podemos ter intimidade, uma comunhão de filho para com o seu Pai. Venha a nós o teu reino. Seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Devemos entender que até quando vamos orar, pedindo algo para Deus, devemos pedir segundo a vontade do Senhor. É de acordo com a vontade dele, não de acordo com a nossa vontade. É isso que Jesus nos ensina no Pai Nosso. Ele nos ensina que podemos pedir o pão de cada dia. Ele nos ensina que podemos pedir a Deus que nos perdoe. Só que, para sermos perdoados por Deus, devemos perdoar. E perdoa as nossas dívidas, assim como perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Quando pecamos, é porque escolhemos pecar. Porque até na oração, nós podemos pedir força para Deus, para não cairmos em tentação. Só que devemos orar sinceramente. Sinceramente, é uma conversa. Aqui ele está nos mostrando o que podemos pedir, como devemos pedir. Mas não está dizendo para decorarmos uma oração e fazermos esta oração decorada. Não, é para criarmos o nosso relacionamento com o Senhor, orando, buscando a Ele sinceramente. Então eu quero destacar estes pontos nesta lição que me chamaram muita atenção para o comentário de hoje aqui no nosso canal. Não esqueça de dar o seu like, compartilhar o vídeo e eu oro neste momento com você. Deixa eu até tirar o vídeo aqui para orar, tirar o fone, né, para orarmos. Senhor Deus, Pai querido, Pai amado, estamos em Tua presença neste momento, te agradecendo, te louvando, porque o Senhor nos ensina preciosas lições. O Senhor nos mostra em Sua palavra que podemos ter contigo uma intimidade profunda. O Senhor nos mostra que devemos pedir, que podemos pedir força para não cairmos em tentação. O Senhor nos mostra, Pai, que podemos clamar uns pelos outros, sem julgamento, mas clamar, interceder para que o nosso próximo seja fortalecido. Que nós podemos, ó Pai, ir diante de Ti, buscando a Tua presença, entendendo que o Senhor é um Pai querido, tão maravilhoso, que deixa conosco o conselheiro, o ajudador, que intercede por nós, que clama por nós por gemidos que não se podem expressar com palavras humanas, ó Pai. Obrigado por cuidar de cada um de nós de todas as formas. Obrigado por este momento. Que esta palavra, que esta reflexão, que este comentário alcance não só uma vida, mas milhares, para a honra e glória do Teu santo nome, em nome de Jesus. Amém.